Isso aí A pergunta é super comum e a resposta é super difícil, não tem como a gente falar isso. Partindo do princípio que não foi feita essa análise de crédito imobiliário, que a gente não tem os valores exatos ainda de financiamento, de subsídio, de FGTS, e também não tem a unidade ainda porque ele não escolheu ainda, né? Não tem como saber o valor de entrada, né? Até porque a gente não exige valor de entrada antes de conseguir a aprovação da Caixa, né? Uma pergunta quase que impossível de responder. Qualquer coisa que a gente fale, a gente está usando um chutômetro, porque não tem como a gente saber. É uma hipótese, né? Volta na simulação. Exatamente. Porque, primeiro, vamos pôr aprovação da Caixa. Valor de financiamento, se tiver FGTS, ótimo, se tiver subsídio, a gente contribui também. Mas vamos pegar como exemplo só a parte de financiamento mesmo, né? Escolheu a unidade, aí sim, a gente vai subtrair, né? O valor de... Então, vamos dar um exemplo prático. Fiz a minha avaliação e tenho uma liberação de financiamento imobiliário através do programa Minha Casa Minha Vida de R$200 mil. O banco me liberou de fato R$200 mil. Já entreguei meus documentos, o banco me liberou R$200 mil. Eu quero um apartamento que custa 240. Qual é o valor da minha entrada? Tá. Aí vamos partir do princípio, né? Que é só o financiamento e que ele vai realmente usar todo o valor de financiamento aprovado, né? Então, os 200 mil de financiamento e o preço do imóvel é 240 mil, no exemplo, né? Então seria 40 mil. Eu preciso ter esses R$40 mil guardados lá no banco disponível para comprar um apartamento? Não. Na maioria, depende do estágio da obra. Então, isso também é embutido nessa pergunta qual é o valor da entrada, tem essa subpergunta, né? Porque quando a pessoa fala, quanto que eu preciso de entrada? Na verdade, ela está perguntando quanto que eu preciso ter esse dinheiro disponível no banco para pagar no ato. Sinal ali. Então, no nosso caso, o mínimo seria R$500, mas aí depende de cada caso. Nesse caso especificamente, se ela escolhesse um imóvel, tem 40 mil de diferença entre a aprovação e o preço da unidade. Nesse caso especificamente, se for o lançamento, ela tem 3 anos aí para pagar essa entrada parcelada. Então, os 40 mil eu posso parcelar em 36 meses. Isso. Se comprar um apartamento no lançamento. E mensais e opções ali, geralmente, no nosso caso, a gente coloca ali no período de 3 anos. Isso é opcional, né, do cliente? É opcional. Normalmente eu não coloco essas intermediárias, só se for muito necessário para conseguir fechar. Às vezes a pessoa prefere que ela tenha um 13º, um PLR que ela vai receber, e aí ela deixa eu recebo minha PLR sempre em março ou dezembro, um exemplo. Então eu quero deixar umas mensais menores e quero colocar umas intermediárias que é um dinheiro que eu sei que eu já vou receber, que é um 13º mais a PLR. Já tá certo. Já tá certo, aí ela faz essa programação para que naquela data específica ela pagar um valor um pouco maior em relação a mensal. Então desses 40 mil, se eu for pagar em 3 anos, eu terei 3/13º, 3/13º, não sei se é plural. Você tem 3 parcelas. Tem 3 parcelas aí que você pode usar aí. Algum benefício você vai... Se meu 13º for 5 mil, exemplo, aí desses 40 mil eu já vou poder abater 15 mil dessas parcelas intermediárias, né? Aí ficaria faltando 25 mil reais para parcelar em 36 vezes, que aí vai ficar uma parcela menor que R$1.000, né? Assim, basicamente é isso, mas a gente monta o melhor fluxo possível, né? Às vezes a pessoa não vai usar o cidadão, vai comprar em lançamento e ela não quer usar, por exemplo, os 36 meses, ela quer usar menos. Não, o valor que ficou aí eu consigo pagar em 10 vezes, consigo pagar em 15, em 20. Principalmente se ela tiver a PLR ou alguma bonificação na empresa, ela consegue reduzir o prazo, se ela quiser, né? Senão não precisa. E se nesse mesmo exemplo de um apartamento de 240 mil, eu tenho 200 de aprovação de financiamento e eu tenho 10 mil de FGTS? Melhor, porque aí já soma o valor de financiamento e no caso você já vai ter uma aprovação total de 210 mil. Ficaria apenas, no mesmo exemplo, né? De 240, o preço do imóvel 240 mil, mais 200, aí no caso você subtrai, né? 200 mil de financiamento e menos os 10 mil de FGTS, então já cai para 30 o valor da entrada que pode ser parcelada ao longo da obra. Isso. Se o empreendimento estiver pronto,
não tem prazo para parcelar, só que tem 5% do valor do imóvel que a gente consegue parcelar para depois da entrega da chave, mas não é o valor total da entrada, é 5% do valor do imóvel. Assim, cada caso, né, é diferente. A gente, por questão de segurança, a gente, quando o imóvel já está pronto, a gente não costuma fazer um parcelamento muito alto. Porque a pessoa já vai estar pagando as parcelas do financiamento. Isso. E aí, nesse caso, a gente sempre vai, nessa etapa, né, a gente já vai ter falado a parte de compromisso que ele vai ter financeiro. Então, se a pessoa chegar na conclusão que ela só é importante para ela manter esse pós-chave, né, que seria um parcelamento da entrada do imóvel que já está pronto, a gente vai seguir dessa forma. Mas de praxe mesmo, acho que não é muito habitual. Assim, colocar para depois da entrega do prédio nenhum parcelamento de entrada, justamente porque a pessoa já vai estar pagando o financiamento. Então vai juntar as duas parcelas, financiamento e entrada. Isso é uma dúvida também, que quando a gente fala que a entrada pode ser parcelada, aí a pessoa fala, não consigo pagar o parcelamento da entrada mais o financiamento. Sempre eles questionam isso também, né? Aí no caso, se o imóvel estiver em construção ou for lançamento, né, às vezes a pessoa compra já no início do lançamento, no crédito associativo, uma grande vantagem é isso, né? Você vai garantir o financiamento, e aí você vai assinar o mais rápido possível, mesmo sendo lançamento ou em construção. Entretanto, você só vai devolver esse valor para a caixa de financiamento, né, parcelado, depois que o imóvel já está pronto, depois que já recebeu a chave. Então, o compromisso que você terá mesmo, que a gente chama de entrada, que inclusive pode ser parcelada dependendo do estágio da obra. É muito vantajoso, né? Então, se a pessoa faz um planejamento aí para adquirir... Que planejamento? Estou falando na questão financeira, porque eu não vejo assim, a pessoa não tem, na minha cabeça, é indispensável, é fundamental você. Ninguém faz planejamento. Você vai comprar o seu bem de maior valor e de muita importância, né? Porque eu não conheço ninguém que não deseja ter sua assim, eu, no meu ponto de vista, imóvel próprio. Né? A maioria dos brasileiros, acho que não sei. Eu acho que é um desejo de todo mundo. Aí se você pegar e falar assim, mas tem gente que opta por aluguel. Às vezes a pessoa opta por aluguel, mas ela tem um imóvel que está alugado também, às vezes. Então assim, porque por questão de estilo de vida, alguma coisa, ela prefere alugar o dela e morar num aluguel que às vezes até cobre, né? Mas são jogadas ou estratégias. Isso é exceção. A maioria das pessoas, quando paga aluguel, na verdade não tem imóvel, né? Mas eu falo assim, que eu, no meu ponto de vista, é um desejo de todo mundo. Por mais que ele não tenha, porque faltou um planejamento, que eu considerando que é muito fácil, né, adquirir dentro do programa Minha Casa Minha Vida, principalmente no nosso caso que trabalha aí com imóveis num valor bem baixo, eu acho que a pessoa só não tem um imóvel hoje mesmo se ela não quiser. Como se tivesse restrição no nome. E que aí entra na questão do planejamento, porque a restrição ela é momentânea. Você tem uma restrição hoje, se você realmente tem interesse de adquirir um imóvel, a gente vai orientar, por exemplo, como é que ela tem, o que ela tem que fazer para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou futuramente adquirir seu apartamento. Sim. Esse também é um questionamento. A pessoa, o que a gente está falando de escolher o imóvel antes de qualquer coisa. Mesmo antes desse planejamento financeiro, de não ter guardado nada para pagar de ato, de não saber quanto que ela vai ter de aprovação. Às vezes a pessoa começa a escolher o apartamento tendo restrição no nome. E aí, então, por isso que sempre volta a gente bate muito nessa tecla da análise de crédito imobiliário, que é gratuita e não compromete o comprador. Mas a perícia ela é importante, porque às vezes a pessoa não sabe dessa restrição. Assim, é muito... Então... Você sempre fala isso, né? Porque assim... quem não sabe é uma parcela mínima. Acontece, já peguei cliente de não saber e o valor foi tão insignificante que você fala... R$20 um pouco. Eu só não sabia mesmo, não tem como deixar então, só o nome por causa de R$20, né? E aí, assim... Mas a maioria sabe, tem exceção sim. Mas aí pensa que vai ficar impedido de comprar um imóvel pro resto da vida. Nunca vou conseguir porque eu tenho exceção. Não, se você realmente tem interesse em adquirir, a gente vai orientar a melhor forma de você prosseguir. E realmente
regularizar seu CPF. Né? E hoje tem vários meios para isso. Inclusive tem alguns incentivos do governo para isso que também contribuem. É esporádico, porque não é todos que vai funcionar. Porque o crédito imobiliário, como é um valor maior, no caso assim, expressivo em relação a todos os outros bens, sim, ele é mais rigoroso nessa parte de análise de crédito, porque os bancos, as instituições financeiras entendem que é um risco muito alto liberar uma quantia, vamos pôr, 200, 300 mil reais para a pessoa pagar em 35 anos, que é um prazo máximo. Não necessariamente essa pessoa vai pagar, mas ela usa para deixar a parcela um pouco menor, né? E aí depois ela vai amortizando. Então o banco ele vai fazer uma análise um pouco mais rigorosa em relação a outros bens, assim, que é menos expressivo, né, o valor. Mas isso não quer dizer que você vai ficar impedido de comprar. O que a gente sempre orienta é você buscar, no caso, essa informação, fazendo análise de crédito para descobrir o que você precisa fazer de planejamento para adquirir no momento certo. E um imóvel mais adequado para o seu orçamento financeiro, né?